Olá, gente, hoje eu vou contar uma história para vocês, mas sobre... Mas antes eu vou contar detalhes que eu não contei no vídeo que eu postei ontem. Se vocês ainda não assistiram o vídeo que eu postei ontem, quando acabar esse vídeo, assistem o vídeo que eu postei ontem. E se vocês também não assistiram o vídeo que eu postei há 2 dias atrás, assistem o vídeo que eu postei há 2 dias atrás. Mas agora, gente, a Cláudia diz mentiras para a filha dela, também ela disse, lembra quando disse no vídeo que a Cláudia abandonou o Ricardo e os 3 filhos dela? Ela disse que o Ricardo não é filho dela, ela disse que os 3 filhos dela que ela abandonou também não são filhos dela. Ela disse para a Luísa que ela é a única filha dela. Mas agora eu vou contar. O motivo de eu não ter conhecido os meus avós. Eu não conheci o meu avô paterno, meu avô paterno não conheceu nenhum neto dele, porque quando o meu avô paterno morreu, o meu pai tinha 17 anos. Meu pai ainda era muito novo para ser pai. Eu conheci apenas as minhas avós, minha avó materna e minha avó paterna. Eu não conheci o meu avô materno, ele ainda está vivo, mas vou contar o motivo. Gente, teve um dia, a minha mãe me contou que é irmã do Cecílio, ela ia visitar a minha avó materna. E teve um dia que a minha mãe me levou para eu conhecer a irmã do Cecílio. Ela me disse que ela era minha tia-avó, mas ela disse que ela não é irmã da minha avó. Ela me disse que ela é irmã do meu avô. Naquela época eu não sabia quem era meu avô materno. E eu perguntei para a irmã do Cecílio qual é o nome do meu avô. Ela disse Cecílio. E depois eu comecei a falar com a irmã do Cecílio. Ela me disse que o meu avô materno mora no Rio de Janeiro. Eu vou, para quem não sabe, eu vou voltar a morar no Rio de Janeiro no final de 2026. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil. Então teve um dia que a irmã do Cecílio disse pro Cecílio que eu sou neto dele, e o Cecílio disse que para a irmã dele que ele estava com vontade de me conhecer, mas isso daí é tudo mentira da irmã do Cecílio e da irmã dele. Ela disse que estava com muito... E depois eu perguntei se ela contou para o Cecílio que eu era neto dele, e ela me disse que sim. Ela me disse que eu estava com muita vontade de me conhecer. E eu pedi o número do WhatsApp dele, e a minha mãe viu, e no dia seguinte ela conversou comigo, e o que eu não sabia é que o meu avô materno abandonou a minha mãe, abandonou os filhos dele, abandonou meu tio Horácio. Tem outro tio que o nome dele é Rogério. Ele não é filho do meu avô materno nem do meu avô paterno, ele é filho da minha avó materna.
é que a minha avó materna se casou com outro homem. Eu convivi apenas com o meu tio Rogério. Então, a minha mãe me disse que, o, que o Cecílio, ele abandonou a minha mãe, que também ele me contou que ele abandonou o Horácio e abandonou os outros filhos dele, que os outros filhos do Cecílio eu não sei qual é o nome deles. Também a minha mãe me disse que o Cecílio não registrou ela, que no registro da minha mãe não tem o nome do Cecílio. A minha mãe me disse que o Cecílio não é pai dela, que o Cecílio não é meu avô, que o meu avô é o Leão, que é pai do meu pai, aquele lá que morreu antes de eu nascer. O meu avô paterno, ele morreu antes de eu nascer porque ele teve um câncer no cérebro. Foi câncer no cérebro que o meu avô paterno faleceu. Faleceu então, gente, ele disse, a minha mãe me disse que ele cuidou apenas de duas filhas, que é a Fofurinha, o nome dela, e da outra eu não sei. Depois eu pedi para minha mãe mostrar o registro dela e ela me mostrou lá. E quando eu vi, não tinha o nome do Cecílio, só tinha o nome da Francisca. A Francisca é minha avó materna, ela é mãe da minha mãe. Gente, e quando eu vi lá estava escrito Rosilane Ribeiro Lima. O nome da minha mãe completa é Rosilane Ribeiro Lima, filha de Francisca Lima Ribeiro. Lá estava escrito lá que não tinha, lá estava escrito avós paternos ignorados, os avós maternos são Gonçalo Lima Ribeiro, que é meu bisavô, e Maria Lima Ribeiro, que é minha bisavó. O bisavô Gonçalo, ele é pai da minha avó materna, e a minha bisavó Maria, mãe da minha avó materna. Eu também tenho uma outra bisavó que o nome dela também é Maria. Ela é mãe do meu avô paterno. É por isso que a minha tia por parte de pai se chama Maria, porque o meu avô paterno colocou o nome de Maria na minha tia, é por causa da minha bisavó, porque o nome da minha bisavó, a mãe do meu avô paterno, era Maria. E o meu avô paterno colocou o nome da minha tia para homenagear a mãe dele. Gente. Sim. E a gente é por isso que o nome da minha tia é que a minha bisavó morreu antes do meu avô paterno ter filhos. O meu pai é mais velho do que a minha tia. Primeiro o meu avô paterno, primeiro os meus avós paternos tiveram meu pai, depois a minha tia. Eu também tenho outras tias, mas não são por
mas elas não são irmãs do meu pai, elas são irmãs da minha mãe. Depois eu conto pra vocês. E antes de encerrar o vídeo, vou contar. Eu criei 2 canais de história, ainda não postei vídeo dele, que é um canal, o nome dele é Bernardo, que é o meu canal de história, que eu conto as histórias que aconteceram comigo, mas não tem a ver sobre familiar. E outro canal de história que eu vou pensar, ou ou as histórias. Eu tô pensando se eu vou fazer nesse canal ou se eu vou fazer vídeos contando as histórias que eu criei na minha imaginação, ou se eu vou fazer vídeos contando histórias que aconteceram no passado, que não tem nada que aconteceram, que não tem a ver sobre meus que aconteceram muito antes de eu nascer, que aconteceram antes de eu nascer, mas que não tem a ver com os meus antepassados. Eu ainda não postei vídeo nesses canais e eu vou criar outro canal de história também. Tchau, gente.